Olá, mulheres! E o tema do vídeo de hoje é como tornar o seu filho independente nos estudos. Boa dica, não é verdade? E você sabe que essa questão de independência depende muito da sua percepção? Porque se depender dos nossos pequeninos, eles ficam a vida inteira dependentes de nós. Mas a gente precisa ajudar os nossos filhos a criar essa independência, né? A gerar nele uma responsabilidade, a começar dos estudos, da vida espiritual principalmente, né? À medida que você lê a palavra com ele, ele vai ganhando aquela necessidade, né? Vai tendo aquela necessidade dessa leitura diária, desse conhecimento, e daqui a pouco ele sozinho vai estar fazendo isso. Mas você precisa estimular, você precisa cobrar, você precisa estar ali fiscalizando em tudo, seja nas tarefas domésticas, em tudo a gente precisa orientar, delegar, fiscalizar e permitir a independência deles. Eles precisam disso, mães. A gente precisa estar atenta para saber o tempo certo de tudo. No iniciozinho, claro, eles vão depender de nós, da gente estar sentadinha ali na mesa junto deles, né, dando um apoio. Mas à medida que eles vão crescendo, você já pode levantar um pouco, deixar que ele se vire um pouco. Depois cresceu mais um pouco, você percebe que ele já consegue fazer sozinho, às vezes está até manhoso, e aí você faz assim, ó, senta, estuda e só vem a mim se você de fato não conseguir de jeito nenhum responder alguma questão, tiver dúvida. E mãe, mesmo assim, ele tendo dúvida e vindo a você perguntar, você vai fazer assim, você vai devolver a pergunta para ele, mas de forma que o faça refletir acerca daquele assunto. E ele vem e fala assim, mãe, qual é o plural de casa? Não entendi. Aí você fala assim, filho, o que é o plural? Aí vocês vão conversar acerca do plural. E aí você torna a perguntar ao seu filho, então, qual é o plural de casas? Se o plural de boneca é bonecas, o de casa vai ser? E aí ele mesmo vai ver, casas, já entendi, mãe. Pronto, você levou o seu filho a ele mesmo estar refletindo, aprender a refletir acerca do questionamento, né? E ele mesmo encontrar as respostas. Auxilie seus filhos, mãe, a serem independentes, eles precisam disso. Muitas vezes eu sinto que as mães é que são dependentes dos seus filhos, porque querem estar ali sob o controle de tudo. E isso não é bom, não é legal para o seu filho, mãe. Então a Bíblia nos diz que há tempo para tudo. Você sabia que essa questão também do estudo dos seus filhos é uma questão bíblica? Eu vou te provar. Abra aí a sua Bíblia. Vá pegando a sua Bíblia enquanto eu vou pegando a minha, tá? Tá em Eclesiastes 3. Vamos lá? Vou fazer a leitura. Olha, a Bíblia diz, para tudo há uma ocasião certa. Nós não estamos discutindo sobre isso aqui. A Bíblia nos orienta sobre tudo, mulher. Preste atenção, ó. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E aí ele continua. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que se ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. E aí, assim, se vocês puderem ler Eclesiastes 3, é interessantíssimo todo esse capítulo. Eu vou parar por aqui para que a gente possa discutir, tá? Então, de fato, há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Então, há tempo de sentar na mesinha ali com seu filho, mas há tempo de deixá-lo ganhar a independência dele. Já parou para pensar nisso, mãe? Então, eu vou contar minha história muito breve para que possa te auxiliar.
Eu ficava muito incomodada porque eu percebia que minhas duas filhas, a de 12, que hoje tem 12 e a outra tem 13, elas estavam muito dependentes de mim todo o tempo. Sentava com o dever, mãe, 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 o tempo todo. E aí eu ficava tão assim agastada, porque às vezes eu tinha muitas outras coisas para fazer, às vezes eu não estava bem, mas eu tinha que estar ali sentada. Eu ficava muito aborrecida, porque eu percebia que elas conseguiam fazer sozinhas. Então, Deus me deu uma estratégia. E aí o que eu fiz? Eu as ajudei, né, nesse esquema de o que você acha, né, levando a elas a refletirem sobre a pergunta, o que vocês acham, né? Aí vinham outras, sim, mas isso aqui, é dessa maneira que se faz? Então eu levava minhas filhas a estarem refletindo. Então, mas mesmo assim isso é cansativo, porque eu entendi que já tinha chegado o tempo apropriado. Então uma estava no 5º ano e a outra no 6º ano, quando Deus me deu essa estratégia. Então o que eu fiz? Eu deixei passar todo o ano, quando chegou no 3º período, são 4 períodos, né? No 3º período, eu vi que elas já estavam passadas, aprovadas, não precisava de ponto nenhum. Eu falei, agora eu vou fazer isso. O que eu fiz? Eu fiz com que elas, chamei as duas primeiro, avisei para elas que elas, a partir daquele momento, estariam estudando sozinhas. Eu já não sentaria mais na mesa com elas, mas que elas iriam fazer sozinhas. Falei da responsabilidade que era isso e de que eu sabia que elas eram capazes disso, então as estimulei. Preciso estimular, tá, mãe? Então eu as estimulei, coloquei confiança nelas e mesmo assim eu disse, eu estou em casa. Ou se eu não estiver, quando eu chegar, eu posso ajudar em alguma questão que de fato você não tenha conseguido, né? Mas vocês agora estão por conta, vocês vão estudar. Eu creio, acredito muito que vocês são capazes de estudar e fazer a prova de vocês, fazer as provas, enfim. Deu certo. Uma vez ou outra, muito raramente elas tinham alguma dúvida, eu sentava com elas, fazia com que elas pesquisassem um pouco, enfim. Então, elas começaram as avaliações, se deram muito bem, ficaram um pouco inseguras, mas eu ali o tempo inteiro presente, mostrando que eu estava presente, que eu estava acreditando nelas. E elas fizeram as avaliações, tiraram as notas altas em todas as disciplinas, tá? Foram aprovadas. Então, a partir do 6º ano de uma, que foi o ano seguinte, do 7º ano da outra, elas já sabiam que tinham a responsabilidade de estudar sozinhas. E foram assim desde o início do ano. E novamente, eu avaliando as notas, verificando se elas tinham alguma necessidade de algum apoio. Claro que eu não larguei minhas filhas simplesmente. Mas eu as ajudei a entender que era hora. Era tempo, ó. Tempo de ajudar no estudo e tempo de deixar que a independência dos seus filhos fluam. Então essa ideia minha, essa estratégia minha de colocar elas já para estudar e fazer as avaliações sozinhas, já foi no final do ano porque elas já estavam aprovadas. Então eu não iria trazer nenhum tipo de prejuízo caso elas tivessem dificuldade. Então essa foi uma estratégia minha, tá? Fiquei como dica para vocês. Mostre que vocês, mães, estão perto deles, de que vocês vão apoiar no que for necessário, mas na hora certa. Você pode perceber. Eu percebi no 5º e no 6º ano. De repente você pode perceber num 4º ano, não sei. Depende muito do desenvolvimento para desenvolvimento. E no meu caso, eu creio que foi questão de estratégia mesmo, que ainda não tinha vindo. Mas hoje, graças a Deus, uma já está no 8º ano, a outra no 7º ano, estudam sozinhas, têm as melhores notas, não me dão nenhum tipo de problema. Mas elas sabem que tem uma mãe que elas podem contar. E eu tô falando de mãe, porque nós estamos falando de mulher para mulher, né? Mas então elas sabem que tem uma mãe que pode contar a qualquer momento. E se eu tenho dúvida, se elas têm dúvida, a gente vai ao pai, a gente consulta um professor, quem for necessário que ajude elas. Elas sabem que não estão sozinhas. No entanto, já são independentes para estudarem sozinhas, fazer os trabalhos sozinhas, trabalham aqui, porque minha casa tá livre para elas fazerem aqui. Então assim, deem um apoio. Mas por favor, mães, permitam que seus filhos cresçam, tá bom? Isso é saudável e isso é bíblico. Há tempo para todas as coisas. Tomara que essa mensagem vá até o seu coração, tá? Essa sementinha, e que você, a partir disso, busque de Deus uma orientação de como fazer em sua casa para ajudar seus filhos, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Eu sou Sayonara Marques e a minha página no Facebook é Despertar da Mulher Sábia. Fique na paz de Deus.